Nós, como pastores, dizemos que o nosso trabalho chama-se ministério, não é? E a Bíblia dá esse nome a todo o trabalho de pregação do Evangelho, a todos nós. Todo cristão tem o ministério da reconciliação com Deus, em reconciliarmos o mundo com Deus através da palavra do Evangelho. E eu gostaria de dizer algo sobre o meu ministério, que nunca disse antes. Eu fui pastor numa igreja durante 9 anos, e com relação ao meu ministério foi um fracasso. Meu ministério, aliás, é um ministério fracassado. Completamente. E eu não sou o único a pensar assim. Alguém deve estar pensando, pastor, está com algum problema espiritual. Não, estou muito consciente disso. Muito consciente. E para consolar a minha alma e a nossa alma com relação a isto, eu gostava de ler um texto com os irmãos que está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31 até o verso 39, é um texto muito conhecido. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. Então diz assim, e depois de lermos, por favor, mantenham as vossas Bíblias abertas para olharmos ainda mais em detalhes. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se os irmãos olharem bem neste texto, qual é a expectativa que Ele cria em nós? Para o que é que Ele aponta como realidade no presente? O que é que este texto nos sugere? O ambiente sugerido aqui, irmãos, não é de conforto, é de luta. A estrutura da passagem não é para nos dar uma segurança ou uma promessa de uma vida confortável na terra. Pelo contrário, este é um texto difícil até, para quem estava principalmente ouvindo. Ele não é aquele tipo de texto que alguns usam como um tipo amuleto evangélico, tipo horóscopo evangélico, que eu leio, saio de casa e vai me correr tudo bem, porque aqui diz, segundo eu entendo, ou segundo eu posso ler muito rapidamente, e a palavra que às vezes mais nos salta à vista é mais que vencedor. O capítulo 8 do livro de Mateus, irmãos, descreve a nossa luta interior entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual, aquilo que está sob condenação e aquilo que está e pode ser justificado por Deus. Todo o livro de Romanos trata da justiça de Deus sobre o que é o pecado e o seu agente maior, a nossa carne. E como alguém que vive neste corpo de pecado pode obter então de Deus uma declaração de justificado. Tudo que nós tirarmos de Romanos tem que estar preso nessa ideia. Este é o contexto, é o tema do livro. Por isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus.
o fato de estarmos em paz com Deus, justificados com Deus. Tudo nesse texto tem que estar em sintonia com essa ideia. E no texto que nós lemos, a partir do verso 31, Paulo usa um estilo de retórica, de argumentação, que é a seguinte. Notem o verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós queremos diminuir ou desdramatizar alguma coisa que está muito diante dos nossos olhos, ou quando queremos que algo que é secundário passe a realmente tomar o lugar do secundário, muitas vezes o secundário passa a ser a primeira coisa que a gente vê. Então o que é que nós fazemos? O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele traz algo bem maior, para que a cena mude e a atenção volte-se então para o que é maior verdadeiramente, mais amplo, que vai além daquilo que muitas vezes nós estamos vendo. E Paulo faz então, nesta argumentação, 3 perguntas. A primeira pergunta é esta: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele não responde. Pelo menos no verso 31. Ele responde a seguir, ou explica que Deus não poupou seu próprio Filho. Então ele pressupõe que as pessoas vão entender que a resposta é ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Agora eu pergunto se é verdade. Desta maneira, quando nós queremos seguir ao Senhor, tudo vem contra nós. O mundo, o diabo, o nosso corpo, tudo. Então, embora Paulo espera que a resposta seja ninguém, a argumentação dele é a seguinte: é verdade que muita coisa vem contra mim, mas há um que é maior do que tudo que eu possa pensar, e este que é maior do que tudo é por mim. Então é como se tudo que às vezes nós vemos não fosse nada, porque aquele que é maior está do meu lado. A segunda pergunta é a mesma coisa: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta esperada é outra vez ninguém, e o raciocínio é o mesmo. Paulo, mas todos me acusam. A minha consciência me acusa diariamente. E você está me perguntando quem é que pode me acusar? E Paulo responde por quê? E ele explica porque Deus é maior que o meu medo, que a minha própria consciência. Porque ele está a falar de condenação, e se é Ele que justifica, quem pode condenar? Não há mais ninguém acima de Deus. Não há ninguém maior que Deus. Terceira pergunta, no verso 35. Quem então nos separará do amor de Cristo? A resposta esperada outra vez: ninguém. Mas Paulo enumera aqui algumas coisas que tendem a nos fazer dar a possibilidade de separar-nos de Deus. Ele diz: em todas, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Então eu volto a perguntar aos irmãos: que expectativa esse texto cria em nós? Para o que ele aponta? Para qual realidade presente ele sugere? Estamos nós com os nossos olhos realmente voltados para aquilo que é muito além de tudo isto? Apesar então deste ambiente de luta, ele culmina aqui com uma afirmação, com uma convicção muito profunda. E ele da mesma maneira faz, tentando desdramatizar o problema da vida daqueles irmãos. Ele diz: em tudo isto, quer dizer, dentro disto tudo, dentro da perseguição, dentro da tribulação, dentro da fome, da nudez, do perigo, dentro disso tudo, somos então, ou estamos além daqueles que são chamados conquistadores, vencedores. Deixe-me fazer aqui uma pausa. Este verso 37 traz esta palavra.
E no original ela é uma palavra só. E nós traduzimos, porque ela é difícil de traduzir, somos mais que vencedores. 4 palavras, que é uma só do original. E além de ser uma, ela é única no Novo Testamento. De maneira que é extremamente perigoso. E muita gente tem feito isto, tirá-la deste contexto onde Paulo está falando de justificação, de condenação, de luta da carne, daquilo que é a inclinação do espírito e daquilo que é a inclinação carnal. Tirarmos isso e criarmos em cima de uma única palavra, que não tem uma tradução técnica de muito acordo até. E criarmos em cima disso toda uma doutrina. Qual era o assunto de Paulo? O assunto de Paulo é o nosso relacionamento com Deus, baseado na fé em Jesus Cristo, que nos justifica e pode nos perdoar de todos os nossos pecados. E o capítulo 8 começa dizendo isso: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem a ver com nossa posição com Deus, com o nosso destino eterno. Irmãos, eu gosto muito de um texto de Hebreus que diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça. Isto é o que vale. Paulo, então, querendo que os irmãos tirassem os olhos daquilo tudo que é passageiro, da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, ele faz então essa declaração muito convincente, que o nosso relacionamento com Deus está bem se estamos no Espírito e não na carne, se estamos em Cristo. E assim sendo, nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E isto é ser além daqueles conquistadores que existiam naquela época. Quais são eles? Eu vou enumerar alguns. Paulo escreveu aos romanos que estavam em Roma, evidentemente, e o número de judeus em Roma havia crescido muito depois que Pompeu, o grande magno general, em 63, conquistou a Judéia. E aí muitos judeus foram para lá. Pompeu, um dos 3 depois que governou Roma. Mas no ano 17 da nossa era, aliás 19, os judeus de Roma foram expulsos da cidade por um decreto do imperador Tibério, outro grande general, outro grande conquistador. Mas em pouco tempo os judeus voltaram para lá. Os irmãos já imaginaram, a gente fala assim rapidamente, foram expulsos. Foram expulsos. Sabe o que é ser expulso da sua terra, da sua casa, depois de muito tempo de construção? Ficou lá a casa, ficou lá o dinheiro, ficou lá relacionamentos. Nesta expulsão, sabe-se lá quantas separações aconteceram. Não muito tempo depois disto, registra-se outra expulsão, em massa, em Roma. E esta foi pelo imperador Cláudio, no ano 49 da nossa era também. E este imperador Cláudio foi um dos grandes conquistadores, expandiu o Império Romano também. Menos de 3 anos depois da morte deste Cláudio, Paulo então pôde escrever aos cristãos que estavam em Roma, já não só judeus, mas também estrangeiros. E ele então escreve esta carta. Mas em 57, os cristãos de Roma receberam então esta carta com esta história toda por trás. 7 anos depois de escrever esta carta, Roma foi devastada por um incêndio pelo imperador Nero, que culpou quem? Os cristãos. Nero o Grande. E este acontecimento tradicionalmente compõe então o cenário para o martírio de Paulo, fora de Roma. E nesta altura também Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Do ponto de vista mais humano possível, isto é um fracasso. Então um homem que deixa tudo que tinha, abandona o seu status quo, sua posição social tão boa,
para abraçar uma causa que o leva à morte mais vergonhosa que possa haver. Exatamente. Porque do ponto de vista humano, irmãos, os conquistadores, que essa palavra quer dizer, os vencedores, são Pompeu, Alexandre o Grande, Tibério, Cláudio, Nero. Sabem por quê? Porque eles decretam a expulsão e as pessoas têm que ir mesmo. Porque eles escrevem uma lei e as coisas têm que acontecer. Nós, porém, segundo o ponto de vista do Evangelho, irmãos, estamos muito além desses conquistadores. Sabem por quê? Porque nesta vida há algo melhor do que ganhar. Há algo melhor do que conquistar. É estar em boas relações com Deus. Mas nada é tão importante quanto isto. Supera conquistar terras, países, nações, porque tudo isto um dia vai acabar. Se Ele nos aprova, ninguém pode nos condenar. Então vale a pena, se for necessário, perder a cabeça. Vale a pena não ser bem visto, ter o nome sujo. Por causa do Senhor, não há problema. Provérbios 16 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Hoje, irmãos, não há, portanto, do ponto de vista terreno, carnal e humano, nenhum tipo de privilégio, só porque agora me tornei crente. A não ser aquele que nós não vemos, que está oculto, que é espiritual, que ainda não chegou na sua plenitude. Ah, pastor, mas eu decreto, eu confesso, eu profetizo, eu ordeno, eu tudo. Como se fosse um grande conquistador. Então, olha, troca a sua Bíblia pelo livro O Segredo, tá bem? Não vai funcionar, é fantasia, no máximo vai te iniciar a feitiçaria. Mas esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esses não são os seus valores. Parece que algumas pessoas pensam que porque ter entrado na igreja ou conhecer a Deus, parece que agora tem que haver uma cunha para tudo. Agora eu sou filho de Deus. Tem que haver uma espécie de corrupção abençoada para eu conquistar um lugar. Porque eu sou vencedor. E estão metendo isso na cabeça de muita gente. E isto é o contrário do Evangelho. Você quer ser grande? Sirva o teu irmão. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer glória nesse tempo aqui? Então você vai cair na vanglória. O capítulo 8 fala disso. No seu princípio. Irmãos, o Evangelho nos coloca além disto tudo. Além desses conquistadores que já morreram. Será que o que é que nos pode separar? A espada que vai cortar-nos a cabeça, a fome, a nudez, tanta coisa, tribulação. Mas é neste meio que nós vivemos. E o amor de Deus, que não pode separar de nós, não nos vai livrar destes sofrimentos. Não me diga que as coisas vão correr bem comigo, porque agora eu sou cristão e eu sou mais que vencedor e etc. Dizer isso é realmente não admitir, irmãos, que nós não entendemos a nossa própria posição para com Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, nós temos vergonha. Notem comigo o verso 21. Naquele tempo, que resultado colheste? Do capítulo 6, desculpa. Naquele tempo, o nosso antigo tempo, qual foi o resultado que nós colhemos? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. A glória é nisto.
Mas há alguma glória eu chegar na casa do meu pai e dizer: Pai, eu agora sou um vencedor. Eu gastei tudo que tu tinhas, toda a tua herança que tu me deste. Gastei tudo, com droga, com prostituta, com tudo que eu quis. E agora eu volto um vencedor. Agora me dá tudo outra vez. Será isto? É assim que nos apresentamos diante de Deus? Ou é assim: meu Deus, tem misericórdia de mim, trata-me como um escravo, mas permita-me ao menos estar de boa relação contigo. Tudo mais é secundário. Paulo dizia assim: eu considerei tudo o resto como titica de galinha. A nossa tradução muito portuguesa diz assim, como refúgio, né? Esterco, é cocô. Tal é a diferença daquilo que nós temos em Cristo Jesus e daquilo que o mundo poderia nos oferecer. Mas então, com que arrogância que eu acho que agora estou no direito de ter direito de reivindicar de Deus alguma coisa. Eu gostava pelo menos que os irmãos pensassem nesse assunto. O amor de Cristo não vai nos eliminar dos sofrimentos. De fato, eles até aumentam por vezes. Mas a minha pergunta é: mas você está aqui por quê? Só porque vai receber coisa boa? É esse o evangelho que você recebeu? Você só pode ir com Cristo até o caminho ficar bom? Quando Ele começar a apertar, você abandona? Em todas estas coisas, diz o verso 37, é dentro, tá bem? É lá dentro das coisas. É da tribulação, é da fome, é da angústia. É que nós vamos experimentar este sentimento, esta alegria de pensarmos que a nossa condição é muito melhor. Não há garantia, irmão, de que o cristão será poupado quanto até a própria escassez de alimento. Eu queria perguntar aos irmãos: será que nós estamos preparados para enfrentar isso? Será que nós estamos sendo preparados para esse tipo de vida? Aquele famoso escritor, Augusto Cury, respondeu: ter sucesso para estar acima dos outros é mais insano do que as alucinações de um psicótico. Mas há cristãos que pensam isso. Eu agora estou acima de toda a gente, estou na nata, estou na crista da onda. Devia virar surfista de micro-onda, porque é tão pequenina esta onda, passa rápido. Sucesso já não é um alvo bíblico apropriado para os ministros de Cristo. Não é. Esta carta foi a última carta escrita por Paulo antes de seu prolongado período de detenção. Do ponto de vista humano, um fracasso. Está lá fracassado dentro de uma prisão. Esquecido, passando fome e frio. Esquecido. Mas naquele momento, naquele período, ele escreveu uma das melhores cartas que nós temos hoje na Bíblia. Irmãos, estamos muito preparados para as coisas boas, mas deveríamos estar preparados para as coisas más. Esta é a nossa realidade. Será que nós estamos preparados, por exemplo, para começarmos a ver o cumprimento dos ais que Jesus Cristo disse em Mateus 24? Ou de algumas passagens de Apocalipse? Acho que não estamos muito preparados e gostava de deixar esse desafio com os irmãos. Nós não queremos aceitar muita coisa. Há um tempo, uma irmã lá na nossa igreja dizia: pastor, eu não aceito que o meu marido esteja doente. Não aceita. Engraçado, Paulo dizia assim: de grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, com estar contente. Porque nada temos trazido para este mundo e nem coisa alguma podemos levar nele, tendo sustento e com que nos vestir. Estejamos contentes. Irmãos, o Evangelho não é o Evangelho da dar larga ao meu prazer e aquilo que eu quero.
Vejo testemunhos que as pessoas dizem: Deus fez isso, Deus deu carro, Deus deu aquilo, Deus deu aquilo, é tudo vitória para a esquerda e para a direita, é tudo uma coisa impressionante. Parece filme do Harry Potter. E depois ela ainda termina e diz assim: mas Deus tem mais para mim. E eu fico pensando: mas não está satisfeita ainda.